Um processo pode acabar a qualquer momento, caso aconteça alguma coisa que não esteja de acordo com as exigências da lei processual. Quando isso acontece, dizemos que houve a extinção do processo sem resolução de mérito. Exatamente por isso também, nós dizemos que houve o julgamento conforme o estado do processo. Quer dizer, o processo não se desenvolveu, não chegou até o seu fim, houve uma falha e por isso ele foi extinto sem resolução de mérito. O contrário disso, que é a extinção com resolução de mérito, acontece quando o juiz diz qual das partes tem razão. Apreciar o mérito do processo, então, é dizer quem tem razão, se o autor ou se o réu. Quando o juiz aprecia o mérito do processo, então ele realmente trata do conteúdo da relação de direito material. Ele resolve o direito material. Neste vídeo, nós vamos ver o que deve acontecer para que um processo tenha solução do mérito. Ou, em outras palavras, nós vamos ver quais são as fases processuais. As fases de um processo são fase postulatória, fase instrutória, fase decisória, fase recursal e, após isso, a fase executória, que hoje o pessoal gosta de chamar de fase de cumprimento de sentença. Na fase postulatória, o autor apresenta o seu pedido, o que ele faz na petição inicial. Nós já vimos em outro vídeo que na petição inicial nós temos os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido e, por fim, o pedido. Após o protocolo da petição inicial pelo autor, o réu é citado. Citação é o ato por meio do qual o réu toma conhecimento do processo. E a citação é um ato processual muito importante, porque ela está diretamente ligada aos direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório. Somente tomando conhecimento de forma adequada do processo é que o réu pode se defender também de forma adequada. Por isso a citação é um ato processual tão importante. Hoje, o novo Código de Processo Civil prevê a realização obrigatória de uma audiência de conciliação. Então o réu é citado inicialmente para comparecer nessa audiência de conciliação. E apenas se a conciliação não ocorrer é que o réu tem o prazo para apresentar a sua contestação. Esse prazo de 15 dias para o réu apresentar a contestação é contado exatamente em função da audiência de conciliação. Então, se ocorrer a audiência de conciliação, mas não ocorrer a conciliação, quer dizer, diante do juiz, o autor e o réu não conseguem chegar a um acordo, o prazo para o réu apresentar a sua contestação ao pedido do autor inicia a partir da data da realização da audiência de conciliação. Se essa audiência não acontecer porque ambas as partes manifestaram ausência de interesse na conciliação, então o prazo de 15 dias para o réu apresentar sua contestação começa a contar a partir do momento em que ele mesmo, o réu, apresentou uma petição dizendo ao juiz que não tinha interesse na conciliação. A apresentação da contestação pelo réu encerra a chamada fase postulatória. Depois dela vem a fase instrutória, que é a fase onde vão ser produzidas as provas, onde vão ser provados os fatos delimitados pelo autor na petição inicial e pelo réu na sua contestação. Se a prova for documental, então os documentos já devem ser juntados com a petição inicial e com a contestação. Mas outros tipos de prova podem ser produzidos, como a oitiva das partes e a oitiva de testemunhas, o que acontece numa audiência de instrução, uma outra audiência, pode ser produzida uma perícia e assim por diante. Caso a prova documental seja suficiente para a demonstração dos fatos, ou caso não haja controvérsia das partes a respeito dos fatos, então acontece uma coisa que é chamada de julgamento antecipado do mérito. Não é necessário ingressar à fase instrutória e o juiz pode proferir uma sentença já resolvendo o mérito. Após a fase instrutória, então, vem a fase decisória, que é aquela na qual o juiz vai proferir uma sentença de mérito dizendo quem tem razão.
Esse nosso estudo das fases processuais, ele nos demonstra o que deve acontecer, como mencionado, o que deve acontecer como regra geral, na verdade, para que haja uma sentença de mérito. Porque nós já vimos que o processo pode se encerrar a qualquer momento, tanto em julgamento conforme o estado do processo, quanto em julgamento antecipado do mérito, quando não for necessário ingressar na fase instrutória. Mas nós estudamos essas fases processuais exatamente para nos darmos conta de que, para que seja resolvido o mérito, como regra geral, para que nós tenhamos uma sentença de resolução de mérito, como regra geral, é necessário que haja ampla defesa e contraditório, quer dizer, é necessário que o réu possa se defender, é necessário que as partes possam debater a respeito dos fatos e do direito, é necessário que haja uma instrução probatória, quer dizer, é necessário que se produzam as provas, para então nós termos, como quer o Código de Processo Civil, certeza, e tendo certeza possamos ter uma sentença que resolve o mérito. A isso nós chamamos de cognição exauriente. Cognição exauriente exatamente porque houve a possibilidade de que as partes discutissem e houve prova a respeito dos fatos. Mas o processo não termina na fase decisória. Após a fase decisória, vem a fase recursal. Proferida a sentença, a parte prejudicada pode interpor recurso. No processo comum, o recurso interposto contra a sentença é chamado de recurso de apelação. A apelação, na verdade qualquer recurso, se dirige a um tribunal, que é um órgão de segundo grau de jurisdição. E normalmente os recursos são julgados por mais de um juiz, que nos tribunais de segundo grau são chamados de desembargadores. Bom, mas a coisa também não para por aí. Após a decisão do tribunal de segundo grau em recurso, cabe ainda recurso para os tribunais de sobreposição, antigamente chamados de tribunais superiores, hoje considerados verdadeiras cortes supremas, aqueles que ficam em Brasília. No caso do processo comum, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Apenas após esgotarem todas as possibilidades de recurso é que acontece o que se chama de trânsito em julgado. Trânsito em julgado, então, é sinônimo da impossibilidade de interposição de mais recursos. Após a fase recursal, quer dizer, após o trânsito em julgado da sentença, vem a fase executória, a fase de execução, que é o momento no qual a realidade dos fatos vai ser alterada pelo processo. Bom, aqui nós temos que fazer duas observações. A primeira é que a sentença pode ter o que é chamado de execução provisória, mesmo antes do trânsito em julgado, em hipóteses excepcionais. E a segunda observação é que, muitas vezes, não se aguarda o trânsito em julgado da sentença, não se aguarda nem mesmo a sentença para que haja alteração da realidade dos fatos. Em razão de situações de urgência, a realidade dos fatos pode ser alterada por aquilo que se chama de antecipação de tutela. Então, antecipação de tutela é uma tutela jurisdicional concedida em razão de urgência, com base em verossimilhança e não em certeza, na qual a realidade dos fatos é alterada antes da sentença. Mas essa diferença entre sentença e antecipação de tutela é assunto para um outro vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e colegas e até a próxima!